Ir- Irmãos, vamos orar para começarmos esse nosso estudo. Pai querido, obrigado por esse domingo, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado pela presença de cada um. Toma em Tuas mãos a vida de cada um, a família de cada um nesta hora, Senhor, e ajuda-nos e edifica-nos na Tua palavra, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o módulo 5 trata da igreja. Já tivemos 3 lições, essa é a 4ª lição. A lição de hoje, eu tentei encontrar a pasta lá em cima, mas eu não achei a pasta, não sei o que foi feito para distribuirmos com vocês a nossa lição de hoje. Vamos ver se alguém consegue nos ajudar. Eu não encontrei lá em cima a lição para distribuir, a pasta com a lição para distribuir para o pessoal. Não, se você conseguir ver com a Marlúcia lá em cima. A lição de hoje tem o título: Os dons espirituais continuam na igreja? É uma pergunta. Os dons espirituais continuam na igreja? Esse é um assunto realmente complexo, né? Um assunto polêmico, mas a gente vai tratá-lo aqui com muita sabedoria. Continuismo e cessacionismo moderado. Continuismo enquadra aqueles que acreditam na continuidade dos dons espirituais desde o Atos dos Apóstolos até os dias de hoje e continuarão enquanto existir igreja. E cessacionismo é aqueles que dizem que os dons cessaram, foram usados naquela época, mas agora não. E tem o cessacionismo moderado, que é um meio termo, não é? Alguns dons continuam, outros cessaram. O versículo, são 4 versículos que estão na nossa lição de hoje, encontra-se em 1 Coríntios 12, de 1 a 4, embora vocês não tenham o texto da lição, mas tem a Bíblia, então podem acompanhar 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 4. Diz assim o texto bíblico: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis, palavras complicadas, né? Conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Imagina, irmãos, um teólogo chegar numa tribo indígena, pegar um novo convertido indígena e perguntar a ele: meu irmão, você é calvinista ou arminiano? Você é cessacionista ou continuista? Você é amilenista, pré-milenista ou pós-milenista? Imagina a cara que ele vai fazer. O que é isso? Você está falando em que planeta? Não é? Mas a impressão que dá é que ao longo do tempo, os crentes... Obrigado, minha irmã, chegou aí o nosso material. Ao longo do tempo, a gente tem adotado uma espécie de sobrenome religioso, não é? Aí eu quero me reportar ao início da igreja, quando você vai encontrar assim, tudo começou assim, lá em Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse era o nome básico, era o nome inicial. Hoje você, além de cristão, você precisa se definir. Né? Parece que precisa se definir em relação a uma série de pontos de vista doutrinários, se é pentecostal ou é conservador, é histórico, não é? E os escritores da Bíblia, eles tinham um imenso prazer de se identificar nas epístolas, né, os escritores do Novo Testamento, como servos de Jesus, simplesmente servos de Jesus, né? Então, o nome cristão, acho que designa bem o que nós somos, isso nos basta, né?
Mas é lógico que nós não podemos ser ignorantes, como diz o texto que acabamos de ler, em relação a alguns assuntos, alguns pontos de vista doutrinários. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós precisamos conhecer doutrinas bíblicas, e para isso existe a escola dominical, os estudos bíblicos, como a redenção, a forma de atuação do Espírito Santo, a questão da atualidade dos dons, que é o assunto de hoje, mas a doutrina das últimas coisas, chamada escatologia, a gente precisa ter uma ideia também dessas coisas, mas deixando esses rótulos, né, que às vezes nos separam, porque se um diz que é uma coisa, outro diz que é outra, já parece que já tem uma separação ali. Deixando esses rótulos que nos separam, é mais importante a gente se firmar como cristãos. O que é um cristão? É um seguidor, é um servo do Senhor Jesus Cristo. Bom, os dons espirituais continuam na igreja. Quando a gente fala de dom espiritual, a gente pensa logo em alguma coisa sobrenatural. E quando eu penso em sobrenatural, eu tenho que começar a refletir sobre como o Deus sobrenatural age sobrenaturalmente na história do homem. E a primeira afirmação que eu quero dar para vocês é o seguinte, que essa manifestação de Deus na história, essa intervenção, essa manifestação sobrenatural de Deus na história, ela é contínua, mas não é linear. Perceberam a diferença? Contínua é porque ela sempre acontece. Linear, porque ela não é na mesma intensidade o tempo todo. Essa manifestação, essa intervenção de Deus sobrenaturalmente na história. Ela é pontual, oportuna e impactante. Eu quero dizer para vocês que nós temos o belíssimo texto da lição, mas esses professores têm uma mania de fazer um esboço próprio, né? Então, eu vou passar para vocês o meu esboço, naturalmente, trabalhando a essência da lição. E eu também quero já adiantar para vocês que todos esses esboços das lições eu estou publicando no meu blog. Tá? Eu já publiquei a lição 1, 2 e 3. Depois eu vou distribuir no final um cartãozinho que tem o endereço lá, o link do meu blog, para quem quiser também ter essa informação a mais. Então, tudo que eu vou falar aqui, você vai encontrar também lá depois no meu blog. Eu devo publicar isso lá para segunda-feira, provavelmente. Sempre depois da lição, para a gente não tirar a surpresa. Bom, Philip Schaff diz que há uma tríplice revelação de Deus. Ou seja, Deus se revela de forma tríplice para nós, seres humanos. A primeira, a revelação interna da razão e da consciência em cada indivíduo. Romanos 2,12 e João 1,9. Ou seja, Deus se revela a nós internamente, é uma primeira forma, a cada um de nós, na nossa consciência, na nossa razão, a gente percebe que há algo do tamanho de Deus, há um vazio do tamanho de Deus dentro de cada um de nós, ele se revela internamente a cada um de nós. Há uma segunda revelação, que é a revelação externa, na criação. Quer dizer, a própria criação proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Quando você olha para a criação, quando você olha para o planeta Terra, diferente de todos os outros planetas, você percebe, opa, Deus está aqui. Quando você olha para um DNA, você pensa logo, existe um design inteligente que planejou aquilo, aquilo não veio do acaso. A complexidade que é um DNA, não é o acaso que gerou aquilo. Então, é a interna, a externa e há uma terceira revelação, a revelação especial, através das sagradas, das santas escrituras, como também da pessoa de Jesus Cristo. Então, a Bíblia é uma revelação especial e Jesus, para mim, é o topo, é o máximo da revelação divina, porque quando ele veio ao mundo, ele em si era o próprio Deus falando a cada um de nós. Então isso mudou tudo, todo o curso da história, porque era o próprio Deus falando e aquilo que ele falou pesa mais do que qualquer outra coisa. Bom, mas milagres, intervenções e revelações são manifestações sobrenaturais desse Deus que acontecem no dia a dia. Agora, se esses milagres fossem assim frequentes, com certeza a gente não chamaria mais isso de milagre, porque a gente se acostumaria com eles. Eles são exatamente milagres porque eles acontecem assim de vez em quando, não com tanta frequência. Por exemplo,
O nascer do sol todo dia é um verdadeiro milagre que se renova. O gerar de uma nova vida, o desenvolvimento de uma nova vida, já pensou em milagre maior do que esse? Só que a gente não está nem aí para considerar isso um milagre. Uma pequenininha substância ali, né, que é o óvulo fecundado pelo espermatozoide, né? Aquela substânciazinha quase invisível, pequenininha, ela se desenvolve. Olha, só tem uma gosminha ali, ela se desenvolve ao ponto de formar um ser humano que chega a 2 metros e pouco até, que tem cabelo, ali tinha cabelo, não tinha, olhos, osso, unha, os órgãos internos, cada um de um tipo, com uma função. Gente, vocês já pensaram em milagre maior do que isso? Mas você considera milagre? Não, porque você vê todo dia. Milagres realmente não é uma coisa assim que Deus planejou para acontecer todo dia. Milagre é para acontecer quando Deus acha que tem que acontecer. Então, ao longo da história, a gente pode estatisticamente perceber o seguinte: existe um artigo no meu blog chamado assim, Tempos de Milagres, onde eu faço uma análise de tudo que eu vou falar agora a respeito disso, está lá. E tem algumas tabelas. Você vai ver, por exemplo, que dentre os milagres encontrados na Bíblia, você vai encontrar cerca de 129 milagres, 130 para ficar mais fácil de decorar, mais ou menos na Bíblia você vai ter o relato de 130 milagres. Desses 130 milagres, eu vou dizer para vocês o seguinte, que uma grande parte aconteceu no tempo de Moisés ali e Josué. Tá certo? Isso por volta, então, eu já vou direto para a minha tabela aqui, ó, foram 31 milagres por volta do século XV a.C. Depois, com Elias e Eliseu, mais 21 milagres aconteceram. Quando foi isso? No século IX. Veja que alguns séculos depois. Depois, muito tempo depois, no tempo de Jesus, lá no 1º século depois de Cristo, olha só, do 9º século antes de Cristo para o 1º século, aconteceu no tempo de Jesus, 37 milagres operados lá por Jesus. E no tempo dos apóstolos e outros, mais 27. Então, se você somar isso tudo, você vai ter 90% dos milagres da Bíblia situados no tempo de Moisés, Josué, Elias e Eliseu e Jesus e os apóstolos. E tem mais aí 13 outros milagres espalhados pela Bíblia fora dessas épocas. Então, o que você percebe? Que é contínua a manifestação de Deus, a intervenção de Deus na história, mas ela não é linear. Você não vai encontrar todo século, aí, em todo ano, a mesma quantidade de milagres acontecendo o tempo todo. É quando Deus quer. Aí você vai me dizer, e o que aconteceu depois de tantos milagres operados por Jesus e pela igreja no Novo Testamento? Você vai ter um desvanecimento. Você vai encontrar o apóstolo Paulo, já no período final do ministério dele, dizendo, por exemplo, a Timóteo que não tomasse apenas água, mas um pouco de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Como o apóstolo Paulo deixar alguém doente? Por que ele não curou? Se naquela época a sombra de Pedro já curava as pessoas. Aí você vai depois encontrar Paulo dizendo assim, em 2 Timóteo 4:20, Erasmo ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. O quê? O apóstolo Paulo deixou alguém doente? Como? Ele que curava as pessoas, quando ele naufragou naquela ilha, as pessoas traziam peças de roupa e ele curava, só pela peça de roupa ele curava a pessoa. Então, houve um desvanecimento, depois entrou o período da idade que a gente chama a idade das trevas. Nós tivemos cerca de 1000 anos quase sem manifestação alguma de Deus. Foi quando veio depois a Reforma, né? Aí na Reforma, dos séculos XIV a XVI, nós tivemos então,
ressurgimento de manifestações de Deus através de homens que Deus levantou, pessoas que Deus levantou para mexer, para balançar com a história, como João Wycliffe, Martim Lutero, lá promoveu a reforma, João Calvino, John Knox, tudo nesse período de 1300 e pouco, né? A 1500 e pouco, período deles. Então, no século XIV a XVI, mais um movimento de Deus na história. E depois, passaram 2 séculos, só nos séculos XVIII e XIX, surgem, então, os grandes avivamentos. Aquela movimentação de Deus através de pessoas como Jonathan Edwards, John Wesley, Guilherme Carey, Carlos Finney, George Miller, David Livingstone, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, essas expressões que movimentaram a história, séculos XVIII e XIX. Aí, o que aconteceu de lá para cá? Nós estamos falando, os dons espirituais continuam, dons espirituais são manifestações de Deus, então eu estou pensando em manifestações que são resultados da atuação de Deus. Os dons espirituais, eles geram resultados sobrenaturais, e esses milagres todos, essas intervenções todas são sobrenaturais. O que aconteceu no século XX? Muitos aqui nasceram no século XX, né? Acho que a maioria. No século XX aconteceu uma coisa interessante. Surge no cenário mundial da Igreja de Cristo o chamado movimento pentecostal, que é visto assim pelos cristãos históricos e conservadores com muita desconfiança, mas por outros é visto como um mover sobrenatural de Deus. Nós não vamos debater essa questão aqui, não é? Porque não é o caso, mas na prática esse movimento pentecostal dividiu a igreja em 2 grandes grupos, são os pentecostais e os não pentecostais, ou conservadores, ou históricos. Essa que é a verdade, não é? Esse movimento pentecostal, ele se deu, segundo relatos históricos, né, que a gente tem, em 3 ondas. A primeira onda foi por volta de 1901, 1907, no 1901, 1906, foi a primeira onda, quando se deu a fenômenos ali na rua Azusa, nos Estados Unidos, e ali começou o movimento pentecostal. Logo depois, a Assembleia de Deus, que chega ao Brasil também, em 1910. Então, a primeira onda pentecostal se deu ali nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje, a grande população de evangélicos é pentecostal ou neopentecostal. Talvez chegue na faixa de 80%, segundo uma estatística mais ou menos. É muito grande a quantidade de pessoas assim. Então, nesse movimento, o que aconteceu? As pessoas viram uma repetição do que teria sido o Pentecostes, lá de Atos 2. Então, eles por isso adotaram o nome de pentecostal, por causa de uma suposta repetição do Pentecostes. A segunda onda aconteceu por volta da década de 60, 1960, com a chamada renovação carismática. Movimento de renovação espiritual. Eu era adolescente, jovem nessa época, e a coisa foi muito complicada nas igrejas, porque surgiu esse movimento divisionista dentro das igrejas, dizendo o seguinte: se você não for batizado com o Espírito Santo, não falar em língua, você não é crente. Então, as igrejas conservadoras, históricas, tradicionais, todas elas, presbiterianas, batistas, metodistas, congregacionais, todas as históricas sofreram muito esse movimento, a ponto de muitas igrejas, por conta do que aconteceu, da dificuldade que houve, brigas que aconteceram e divisões que aconteceram de igreja, pensarem o seguinte: Deus é muito bom, Jesus é excelente, mas o Espírito Santo, toma cuidado com ele, porque ele divide igrejas, né? Infelizmente, as pessoas ficaram com preconceito contra o Espírito Santo. Só que não pode ser assim, a gente tem que dar o devido valor ao Espírito Santo, porque ele é o Consolador enviado por Deus, né? Então, nessa segunda onda surgiram igrejas como a Nova Vida, a Maranata e outras.
nessa década de 60, 70. E interessante que nesse período também, dessa renovação espiritual, carismática, surgiram os movimentos católicos carismáticos. Aliás, ninguém que se considerava um bom crente poderia deixar de comprar um livro que falasse sobre isso. Esse livro aqui é bem velhinho, tá vendo? Esse aqui é da editora Fiel, Os Carismáticos, um panorama doutrinário. Surgiu muita literatura para tentar explicar esse movimento carismático, o que tinha de bom, o que não tinha de bom, os problemas todos, o que a Bíblia diz, o que não diz. Porque foi uma coisa muito interessante, porque quando aconteceu na Igreja Católica, não sei se foi nesse livro que eu li, eu tentei achar, mas não achei, você encontrava católicos carismáticos dizendo o seguinte: depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu passei a venerar com muito mais ardor a Virgem Maria, etc, etc. Aí você pensa, poxa, será isso um movimento de Deus? Que a pessoa batizada com o Espírito Santo vai venerar mais a Virgem Maria? Para aqueles que percebem que a Virgem Maria tem o seu valor, todo o seu valor, mas não é digna de adoração, nem de veneração, porque ela é humana como qualquer um de nós, é realmente uma declaração polêmica, né? E depois, mais adiante, a terceira onda aconteceu por volta de 1977. É o movimento neopentecostal. Os próprios pentecostais se dividiram, dando origem a movimentos neopentecostais. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo foi a primeira, em 1977. Aí o R.R. Soares saiu da Universal para fundar a Internacional da Graça de Deus. Olha só, Universal, Internacional, aí depois surge a Igreja do Poder Mundial, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, dentre outras, essas igrejas neopentecostais, elas defendiam, tinham as seguintes ênfases, né? Operação de maravilhas e curas. Então, o foco era muito em cima de milagres e curas, e a gente percebe que ainda hoje a busca da prosperidade como sinal da aprovação divina. Se você não é próspero, então Deus não está contigo. Aí existe um grande engodo, um grande equívoco. Por que isso? No Antigo Testamento, quando Deus se relacionou com os judeus, ele dizia o seguinte: cumpre os mandamentos, anda na minha presença e ser perfeito, obedece e eu te darei o melhor dessa terra. Você vai encontrar muitas escrituras. Os neopentecostais, principalmente, eles foram buscar esses textos no Antigo Testamento e trouxeram para a igreja. Então, divulgaram essa teologia aí da prosperidade. Então, você nasceu para não sofrer, você nasceu, o crente, né, para ser próspero. Aí eu digo para vocês, o que você vai dizer do apóstolo Paulo? Uma vez aqui na Semana da Juventude, o reverendo Hernandes Dias Lopes pregou, e ele fez assim uma biografia do apóstolo Paulo. Como aquele homem sofreu, quantas vezes ele foi apedrejado, levou chicotadas e terminou a sua vida num cárcere. Um servo de Deus, da envergadura do apóstolo Paulo, que nos deixou tantas epístolas, não foi próspero, então Deus não estava com ele? Não é por aí. No Novo Testamento você vai encontrar a palavra de Jesus que diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis. O que mais vale agora, e no início da igreja, muitas perseguições aconteceram mesmo. O que mais vale é você se manter firme, apesar das perseguições, apesar de tudo que você possa sofrer. Isso está valendo hoje. Então, inclusive aqueles que às vezes têm uma vida mais ou menos fácil e se convertem, começam a sofrer perseguição no trabalho, na família, etc. Não é? Então, não é por aí, não é? A gente, essa teologia da prosperidade tem que ser olhada com muito cuidado. Outra coisa que eles dão ênfase dentro dessa teologia neopentecostal são objetos ungidos e rituais. Você unge
carteira de trabalho, lenço, água, então são 7 potes de água que você tem que tomar. Então, usa muito esse animismo, essa coisa de materializar. É lógico que Deus é um Deus de muita simbologia. No Antigo Testamento você vai encontrar muitos símbolos, né? Desce a casa do oleiro, vê ele fazendo, quebra o vaso. Ali tem um símbolo. Então há muitos símbolos. Mas não quer dizer que agora você vai... Bota o copo na mesa, agora vamos orar, aí bebe essa água, aí aquela água vai te abençoar. Isso não tem respaldo na palavra de Deus. Bom, enfim, esses 3 movimentos mexeram, de certa forma, com toda a cristandade, com todo o povo de Deus, não é? Os históricos que veio com desconfiança, alguns dizem o seguinte: quando eu era da macumba, do espiritismo, eu via coisas que agora estou vendo também na igreja, nessas igrejas renovadas. Então havia uma confusão muito grande em relação a isso. Então a gente fica tranquilo, foram movimentos que de alguma forma foram usados para mexer com a igreja. Realmente isso mexeu com as igrejas. Então aqueles que eram conservadores começaram a buscar mais a presença de Deus. E aqueles que são pentecostais, nós não vamos dizer que não sejam crentes, que Deus me livre de dizer que não sejam crentes. Agora, cada um tem que discernir os espíritos, né? E nós vamos ver os dons aqui do Espírito para ver em que caminho está vivendo. Se está vivendo no caminho da salvação e de Deus, ou está vivendo em algum caminho estranho, que é onde tem muito milagre, mas não tem Deus. Você vê muitos shows de milagres na televisão e por aí afora, mas o Evangelho de Cristo, cadê? Está sendo pregado? Milagres programados, e até que ponto, eu não sei se em alguns lugares com menos ética, as pessoas são contratadas para dizer que foram. A gente não sabe, né? Tudo é possível. Bom, vamos pensar então, já que a gente está falando em dons, vamos pensar um pouquinho. Quantos e quais são os dons espirituais? Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma distinção entre fruto do Espírito e dom espiritual. Tá certo? Porque a Bíblia fala nas duas coisas. Por exemplo, fruto do Espírito é o que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É um fruto, vamos dizer assim, com vários gomos, né? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, domínio próprio, mansidão, paz, fidelidade, longanimidade, bondade, benignidade. Fruto do Espírito, a gente pode sintetizar como sendo manifestações do caráter daquele que é nascido de novo. Quando você recebe Jesus em seu coração, o Espírito Santo faz morada em você, você é nascido de novo, o fruto do Espírito passa a se manifestar na tua vida na forma de ser do teu próprio caráter. O teu caráter passa a ser diferente. Se você era uma pessoa de guerra, você passa a ser uma pessoa de paz. Se você é uma pessoa triste, passa a ser uma pessoa alegre, mesmo nas dificuldades. Se você era pavio curto ou sem pavio, como uma vez alguém disse, eu não tenho pavio curto, não, simplesmente eu não tenho pavio. Então, se você tem pavio curto, passa a ter longanimidade, não é? E aí vai, isso aqui é o fruto do Espírito. Mas, Gálatas 5, 22 e 23. Mas você também tem os dons do Espírito que são dados para nós, para a realização na igreja. Aqui não tem, mas eu vou dar para vocês, vou distribuir para vocês uma folha onde vocês vão ter esses dons. Então, o fruto é a manifestação do caráter do convertido, do novo crente. E os dons espirituais, eu já vou adiantar para você que eu relacionei 20 dons espirituais, dons do Espírito Santo, eles são capacitações que o Senhor dá para a realização da obra da igreja. A igreja não tem várias frentes de trabalho, ela não tem que ter um professor para ensinar na escola dominical, um pastor para dirigir, não tem que ter
uma série de situações acontecendo, ela não precisa operar de forma eficiente. Então, o Espírito Santo é que capacita a cada um de nós, cada um com o seu dom, não necessariamente e dificilmente com todos eles. Você não vai encontrar um crente com 20 dons, eu não acredito, eu acho meio bombástico esse tipo de interpretação. E esses 20 dons espirituais, sobrenaturais, eles vão ser mencionados na Bíblia nesses lugares aqui, ó, em Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 8 a 10, 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11. Então, são 4 lugares. Eu vou pedir para alguém me ajudar, minha irmã, a distribuir. Eu trouxe 20, aí não sei se vai dar para todos, mas pelo menos para casal que tiver aí, né? Aí você vai encontrar uma síntese que eu fiz. Ô, meu irmão abençoado, muito obrigado. Você vai encontrar essa coletânea de 20 dons espirituais que eu pude extrair da palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhada rápida neles. Vocês vejam que eu dividi, no verso aqui, você vai encontrar a divisão em 5 grupos de dons. Primeiro, os dons ministeriais são os dons que concedem capacitação sobrenatural para o exercício dos ministérios. Então, para você atuar na liderança, você tem os dons ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São os dons ministeriais. Aí eu coloco em vermelho esses 2 primeiros, apóstolo e profeta, porque a gente entende que esses dons não existem mais na igreja atual. Os apóstolos eram os apóstolos de Jesus, apenas aqueles, embora alguns se intitulem apóstolos. Se você olhar o sentido grego da palavra, o verbo apostoléu, não, apóstolo, é aquele que é enviado para pregar. Então, missionário, em certo sentido, a pessoa que prega, que evangeliza, de alguma forma, é um apóstolo, mas não no sentido bíblico daqueles 12 que foram os únicos escolhidos por Jesus. E você vai ver na Bíblia que, para ser apóstolo, tem que ter credencial. E uma das credenciais, você vai lá ver, quando Judas saiu do grupo, né? O grupo lá do WhatsApp, lá de Cristo, né? Quando Judas saiu, né? Eles vão se reunir para eleger mais um. E aí a orientação que é dada são as credenciais, que tenham estado com Jesus. Opa! Quem é que nós aqui que viveu lá naquela época de Jesus? Mas o apóstolo Paulo foi um que foi alcançado por Jesus afora do tempo. Por isso ele é considerado o apóstolo, não aquele Matias que foi eleito pelo grupo. Pastor, por exemplo, eu gosto de fazer uma distinção entre o ofício de pastor e o dom de pastor. Nós estamos falando em dons espirituais. O ideal é que todo pastor tenha o dom de pastor, um dom espiritual de pastorear. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode ter um pastor que não tenha o dom de pastor, um dom espiritual de pastor, mas ele exerce o ofício de pastor. Por outro lado, você pode ter a irmã Carla aqui, que está bem perto de mim, que ela pode exercer o dom de pastor, de pastorear. O que é pastorear? Pensa o que é pastorear. Pensa no grupo de ovelhas. Você alimenta, você cuida, você leva. Então, quando você tem aquele dom, e eu já vi muitas pessoas assim, de chegar, conversar, você está passando por dificuldade, vamos passar na minha casa, vamos conversar, toma isso aqui, você está precisando. Isso é o que, meus irmãos? É pastorear. Então, nós podemos ter esse dom de pastorear, sem ter o ofício de ser pastor, sem ser um presbítero, sem ser um diácono, nós podemos ter esse dom de pastorear. Aí você vai encontrar depois, os outros dons são mais ou menos fáceis de entender, né? Evangelista, aquele que evangeliza, o mestre, aquele que ensina, você vai ter as passagens bíblicas todas para você conferir depois. Depois nós temos o grupo dos dons operacionais. São dons que concedem capacitação sobrenatural para o funcionamento da igreja. Dom de profecia, exortação,
governo, ministério ou serviço, misericórdia, dom de socorro, de contribuir. Que dons são esses? De profecia, quer dizer que tem profecia? O que é profetizar? É revelar algo desconhecido. Esse termo é muito empregado em revelar o futuro, né? A profetizar o futuro. Mas ele pode ser o desvendar, o revelar algo que é desconhecido. Então, quando você fala para alguém que não conhece um texto bíblico daquela história e de uma verdade divina que está naquela história bíblica, você está revelando, está como que profetizando aquilo para aquela pessoa. Então, em termos de profecia, havendo profecias, cessarão, diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, né? A maior revelação que a gente tem de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele foi o próprio Deus que encarnou e revelou aos homens, e ficou escrito na Bíblia aquilo que Ele revelou. E o que está na Bíblia, a Bíblia já foi escrita, então você não tem mais que ficar dizendo, porque Deus revelou que vai isso, aquilo. Não, já está na Bíblia, é o essencial. Agora, que Deus pode te mostrar um caminho, às vezes você está numa dúvida, eu saio desse emprego, vou para o outro, Ele pode te mostrar, não é? Ele pode de alguma forma, se você buscá-lo com muita fé, Ele pode te mostrar qual é o melhor caminho a seguir. Aí, vamos dizer assim, é alguém que vai chegar e vai profetizar para vocês, tem muita profetada por aí. A minha mãe passou por um momento triste de câncer e acabou falecendo, mas ela foi numa pessoa uma vez que diz, você está curada, eu declaro que você está curada. Então você vai encontrar muita profetada por aí. Então você tem aí, então, esses outros dons operacionais para o funcionamento. A exortação, aquele que admoesta, aconselha. Governo, dom de governo. Tem gente que tem essa capacidade de exercer o governo. Os ministérios da igreja estão no Ministério de Administração, de Finanças, né, no próprio conselho da igreja. Ministério ou serviço, qualquer serviço que você faz para Deus ou para o próximo. Misericórdia, a junta diaconal faz muito isso. Socorrer as pessoas, contribuir. Contribuir também é um dom de Deus? Você sabe que é o seguinte, eu ouvi uma coisa muito interessante, que Deus dá, o diabo tira e o homem retém. Isso é a maior verdade que tem. A tendência do homem é reter. A tendência de Deus é te dar. Ele te dá a vida, o ar que você respira, o sol, a luz solar, pelo menos a cada dia. Ele te dá o emprego, te dá a família, te dá um monte de coisa. O diabo só quer te tirar. Tira a paz, tira a amizade, tira a família, tira tudo, te joga na rua da amargura. Ele pode até fazer um pacto onde ele parece que ele vai te dar alguma coisa, mas não te dá. E o homem tem a tendência de reter. Não, lembra de Ananias e Safira? Vendeu a propriedade, reteve uma parte, por quanto você deu? Dei por tanto. Então o homem tem essa tendência de reter. Mas para esse Deus não dá muito não, sabe por quê? Se Deus te abençoar com muito e você retém, como é que você vai abençoar o reino de Deus e a obra de Deus? Agora, eu conheço aqui nessa igreja gente que tem o coração na obra e que dá. E é impressionante, quanto mais ele dá, mais Deus dá para eles. Mais ele recebe de Deus, aí ele devolve para o Senhor, e aí está prosperando, está ficando rico, gente. Porque o coração dele não está nas riquezas como aquele jovem rico. Não é? Na conferência Fridom aqui, a gente ouviu uma mensagem sobre o jovem rico, o que ele teria sido se ele tivesse deixado as riquezas e seguido a Jesus. Então, tem também esse dom de contribuir, mas Deus vai dar mais a quem tem o coração mais liberal para dar. Eu louvo a Deus porque essa igreja, eu percebo que muitos crentes têm esse compromisso, essa fidelidade de dar ao Senhor, porque não está dando para o conselho, não está dando para o pastor. Esse dízimo é do Senhor, é para o reino de Deus. Há missionários que dependem desse dízimo. Há iluminação, uma conta de luz a ser paga todo mês. Há funcionários a serem pagos e precisam desse dinheiro. O terceiro grupo são os dons de revelação. Dons que concedem capacitação sobrenatural para você saber alguma coisa. Aí você vai encontrar 3: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São 3 dons que Deus dá também. Palavra de sabedoria, o que é isso? Gente, nós já experimentamos isso muitas vezes, inclusive no conselho da igreja.
O que é a palavra de sabedoria? O assunto está difícil, você não consegue vislumbrar uma saída muitas vezes. Aí, de repente, um irmão pede a palavra e dá aquela palavra de sabedoria. Aí a coisa flui. Na nossa casa, o assunto está difícil, você, a esposa, às vezes a família, o que fazer? Aí alguém chega, uma palavra, eu creio que são manifestações invisíveis, sutis, muitas vezes de Deus, é a palavra de sabedoria. E tem gente que tem esse dom da palavra de sabedoria. Quando ele abre a boca, não é para falar besteira, não. É para dar uma palavra de sabedoria. Às vezes é um dom natural, que aliás a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existe o dom natural, o talento natural, e existe o dom espiritual. O dom natural é muito útil na igreja. Você pode ter o dom de tocar um instrumento, é um dom natural. Mas se tiver um dom espiritual também de tocar esse instrumento junto com esse dom natural, aí a coisa cresce muito mais. Então a palavra de sabedoria é aquela palavra na hora certa. É a palavra que Salomão tinha o dom da sabedoria, não é? Lá naquela situação que ele teve que resolver, o caso das duas que chegaram com o filho morto lá, não é? Aquilo ali, aliás, por falar em sabedoria, você sabe a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? Eu achei muito interessante esse conceito. Informação, ela existe aos montes por aí. Cada coisa que você... Por exemplo, hoje vai ter uma eleição, hoje tem eleição, é uma informação. Não está chovendo, o resultado do jogo ontem são informações. Isso é informação, está cheio, os anúncios, as mídias jogam muitas informações. O conhecimento, o que é o conhecimento? É quando você pega todas as informações que estão por aí e você organiza essa informação e começa a tirar conclusões. Opa, isso aconteceu, mas aquilo... Então, entendeu? Já é um estágio mais avançado, onde você pega a informação no seu estado natural ali, grosseiro, trabalha e então você transforma aquilo em conhecimento. Por exemplo, a lei da gravidade. Você solta um objeto, ele cai. Por que ele cai? Aí a pessoa pesquisa e viu que até tem uma velocidade própria. Aí é o conhecimento. E por fim, o que é a sabedoria? Porque tem gente que tem muita informação, não serve para nada. Tem gente que tem muito conhecimento, vai morrer com ele, não serve para muita coisa. Às vezes até ajuda, o conhecimento ajuda. Se você sabe que alguma coisa é perigosa ali, então você não vai. Então o conhecimento te ajuda muito. Em termos espirituais, tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Mas isso não traz muita diferença no seu comportamento, no seu temperamento, no seu caráter. Conhece. Até o diabo, né, conhece os demônios e treme diante de Deus. Mas o que é a sabedoria? E a palavra de sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é aquilo que você faz com o conhecimento que foi compactado ali a partir de informações. Então, a sabedoria é a aplicação de tudo isso, da informação que gerou conhecimento. Então, a sabedoria é o ápice. É você aplicar no seu dia a dia o conhecimento e a informação que você tem. É o momento certo de aplicar, a forma certa. Isso é que é sabedoria. Então, a mulher sábia edifica o seu lar. É a mulher que tem muito conhecimento que edifica? Não, porque ela vai saber a hora certa de falar uma coisa para o marido, de educar o filho daquele jeito. Então é o momento certo, é a coisa certa a ser dita, é a sabedoria. A palavra de conhecimento, por exemplo, Estevão, quando foi apedrejado, ele teve ali uma verdadeira manifestação de sabedoria. Ele descreveu, antes de ser apedrejado, ele descreveu tudo, né? Toda a história de Jesus até o Calvário ali, ele foi apedrejado. E discernimento do Espírito é exatamente esse aspecto, quando você está diante de manifestações sobrenaturais, você identificar, isso aqui é de Deus, isso aqui não é não. Porque o que não é de Deus, não bate com as Escrituras. Pode ser lindo, maravilhoso, porque o diabo também faz milagres, faz curas, etc, etc. Inclusive tem uma pessoa que diz, eu estou querendo ir até para a igreja, mas eu venho de uma família onde eu vejo as coisas acontecerem no espiritismo, eu vejo, e aí acontece também, então as pessoas querem ver acontecer. Mas Jesus fala,
a palavra de Deus fala, não sei se foi Jesus que disse, mas bem-aventurado aqueles que não viram, foi Jesus para Tomé, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós estamos numa época que a gente precisa crer muito mais do que ficar em busca de milagres, em busca de coisas sobrenaturais. O quarto grupo, dons de poder, dons que concedem capacitação sobrenatural para agir. Fé, aquela fé que faz você empreender determinadas coisas que os outros vão dizer que é loucura. Curar. Há pessoas que Deus pode dar temporariamente esse poder de curar e de operação de milagres. A gente vai, daqui a pouco, pensar nessa questão do continuismo ou não. Acabou milagre, acabou cura, não existe mais. E a operação de milagres. Então, o quarto grupo. O quinto e último grupo são dons de comunicação. Dons que concedem capacitação sobrenatural para se comunicar. Línguas, basicamente, interpretação de línguas. As pessoas tendem a dizer que, por um lado, né, os pentecostais e neopentecostais, que nunca teve tão presente o dom de línguas como hoje. Aí você, uma vez, quando eu dei esse estudo sobre dons espirituais na classe que eu ministro, na outra classe, esse estudo demorou aqui algum tempo, um ano pelo menos, né, na classe que a gente ministrava lá. E aí eu vi cada um desses, uma aula para cada dom. Você vê pelo menos 20 aulas aí, né? E na aula que eu dei sobre esse dom de línguas, eu peguei alguns vídeos na internet e projetei e mostrei. Está vendo isso aí? Você acha que isso é dom de língua? A pessoa enrola a língua e acha que é dom de língua? E eu falei muito sério. Então, por conta desse exagero, desse desacerto, dessa desconstrução toda, que é a blasfêmia, aí faz me lembrar até a história de uma igreja do interior, muito pobrezinha. O pregador estava chegando atrasado, choveu muito, estrada de terra, e aí ele chegou atrasado, foi direto para o púlpito. Chegando no púlpito, ele, meus irmãos, diz, eita, quanta lamaceira! Aí eu pergunto, dom de língua? Meus irmãos, calma, não estou falando em língua, não estou dizendo, eita, quanta lamaceira aí fora! Então as pessoas já acharam que eu estava falando em línguas. Então há muito enrolar a língua, que não é bem essa ideia. Aí por conta disso as pessoas dizem, acabou o dom de línguas. Aí eu vou contar para vocês uma pequena história, eu tenho que cronometrar o nosso tempo aqui. Na década de 60 ou de 70, ali em Xerém, perto da descida da serra daquela que vem de Petrópolis, morava uma senhora analfabeta, muito simples, né? Uma irmã muito simples, e muito temente a Deus também. E aí descia por aquela estrada um carro, ele desgovernou, saiu da estrada, sofreu um acidente, ficou ali. Ela estava em casa, na sua simplicidade, ela sentiu Deus falar ao coração, ó, coloca uma roupa e vai lá. E fala para aquele homem lá, que ele precisa se encontrar com Deus, precisa se acertar com Deus. Ela não entendeu nada, foi lá, era um cônsul alemão, que tinha desgovernado, estava sozinho, não falava português, desgovernou o carro e estava ali acidentado. Isso eu vou dizer para vocês que eu acredito, porque foi contado por uma pessoa da minha amizade, que é uma pessoa séria, e era a tia dessa pessoa. E tem nome e tudo, eu não vou citar porque está sendo gravado, eu não quero dar muita publicidade a esse tipo de fato. Mas aí ela chegando lá, aquele homem falou em alemão com ela, pega uma caixa de remédios que eu sou dependente de um remédio, eu preciso tomar. Acho que por causa até de não ter tomado na hora, no tempo certo, aquele remédio, ele passou mal e perdeu a direção do carro. Está num lugar tal no carro. Ninguém entendia o que ele falava. Ela entendeu, foi lá, pegou, entregou para ele e falou para ele que ele precisava se acertar com Deus e tal. Ela sentiu se mover de Deus e falou com ele. Daqui a pouco chegou a ambulância, levou ele para o hospital, aquela coisa toda. E, passado um tempo, ele, muito agradecido, voltou como intérprete, né, para lá, para tentar dar uma gratificação a ela, porque ela ajudou muito, salvou a vida dele ali, porque ele era dependente daquele remédio. E quando chegou para ela, ofereceu o dinheiro, não, de forma alguma. E ela precisava, essa sobrinha aqui, que é amiga nossa, falou que ela precisava muito de dinheiro, mas não aceitou.
e começou a tentar falar com ela em alemão. E ela achou estranho isso. Aí que caiu a ficha e entenderam que Deus usou um dom de línguas naquele momento para ela falar com ele, para resolver a situação dele, porque Deus tinha também algo para fazer na vida dele. Então, quando a gente trata de uma lição como essa, de cessacionismo e continuismo, nós não podemos ser radicais. Ou seja, está valendo tudo que existia em Atos, ou não está valendo nada. A gente não pode ser radical. Porque eu digo o seguinte, Deus mudou, Deus muda. O Espírito Santo foi retirado da terra. Se lá em Atos, no início da igreja, ele fez aquelas coisas todas, ele pode fazer de novo? Pode, mas ele quer fazer, aí depende da soberania de Deus. É ele que sabe como, quando e como ele vai fazer essas coisas. Então, só para a gente encaminhar o assunto, para vocês não pensarem que eu estou de um lado ou que eu estou de um outro, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Para que servem os dons espirituais? Nós já vimos todos? Já. Eu tenho uma frase aqui do pastor Ricardo Agreste, que é muito interessante. Ele diz assim, se tem música e não tem evangelho, isso não está na lição de vocês, não, vai estar no blog lá. Se tem música e não tem evangelho, é show, não é igreja. Tem música, mas não tem evangelho, é show, não é igreja. Você vai encontrar muito disso por aí. Muito show, mas não tem evangelho. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG. Se tem ação social e não tem evangelho, é ONG. Você vai encontrar muito por aí. Se tem um ambiente agradável, amigável e não tem evangelho, é clube, não é igreja. Aí eu agora vou acrescentar nessa mesma linha o seguinte, se tem um grupo organizado, mas não tem o Espírito Santo e os dons espirituais, é uma simples organização, não é igreja. É como a sinagoga antigamente, antes do Espírito Santo ser derramado. Estava ali e não tinha o Espírito Santo. Mas depois que o Espírito Santo entrou, tudo foi diferente. Aquele ardor missionário, de testemunhar, de pregar, de viver o Evangelho, de morrer pelo Evangelho, tudo isso era fruto do Espírito Santo. Para que servem os dons, então? O apóstolo Paulo responde essa pergunta assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, os dons são dados à igreja para o exercício de alguma atividade proveitosa na igreja. 1 Coríntios 12, 7. Outra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 a 13. Então, com vistas, os dons são dados à igreja, a cada um, propriamente dito, para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, da comunidade. Então, cada um precisa descobrir qual é o dom do Espírito que Deus te deu. Com certeza Ele deu um dom a cada um de vocês, pelo menos um dom a cada um. E você precisa exercitar esse dom, buscar saber e exercitar. Normalmente, a gente pensa o seguinte, os dons são parciais, ninguém tem o domínio de todos os dons são circunstanciais, muitas vezes ele vai usar esse dom numa circunstância só e não vai usar mais, não é? Às vezes você vai orar por alguém, eu conheço pessoas aqui na igreja que foram visitar, uma pessoa pelo menos relatou isso lá na nossa vigília de intercessão, foi visitar, orou para a pessoa que estava ali naquele hospital um tempão, na semana que ela foi lá, visitou e orou, a pessoa teve alta. Gente, o que é isso? É o dom que Deus dá e se manifesta na hora que Ele quer. E todos os dons, então, têm uma função limitada. Bom, para a gente já ir chegando ao final da lição, eu espero terminar lá por volta de 10h15, nós temos tempo, né? Aí tem mais 15 minutos de intervalo, não estou com tanta pressa, vamos aproveitar esse tempo. Então, a discussão se os dons continuam ou cessaram, sempre
quer dizer, elas se acentuaram a partir do movimento pentecostal no início do século XX, como eu já falei para vocês, as 3 ondas lá do movimento pentecostal. Aí a questão mexeu muito com a estrutura da igreja. Aliás, essa questão do Pentecostes, nesse livro, alguns devem conhecer, eu tenho esse livro escrito aqui, eu falo aqui, um capítulo é dedicado ao batismo com o Espírito Santo. E eu cito aqui os 5 Pentecostes. Ah, mas não teve um Pentecoste só, não? Em Atos, no livro de Atos, você vai encontrar 5 Pentecostes. Não foi só um, não. O Pentecoste apostólico, o Pentecoste eclesiástico, que envolveu a igreja, o Pentecoste samaritano, o Pentecoste gentílico, na casa de Cornélio, e o Pentecoste efésio, que ocorreu com os discípulos de João. 5 Pentecostes, 5 Pentecostes. Foram manifestações voluntárias de Deus. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. E qual foi o objetivo ali? Você lembra que Jesus, quando foi ao céu, disse em Atos 1:8, recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Foi exatamente isso que aconteceu. Pensa num lago paradinho, água paradinha. Você joga uma pedra grande no meio dele, o que vai acontecer? As ondinhas, né? Aquela marolinha lá, né? Vai se propagando. Foi o que aconteceu. O Pentecoste apostólico foi a pedra que caiu ali, o Espírito Santo, no meio dos apóstolos, 120, e eles saíram para pregar em Atos 2. Com isso, Deus chamou os apóstolos e aquela comunidade que estava em volta deles, os 120 talvez, para fazerem parte dessa igreja. Aí depois, o Pentecoste eclesiástico, quando Pedro foi liberto da prisão e a perseguição era muito grande, eles oraram a Deus e mais uma vez se deu a manifestação do Espírito para encorajá-los a continuar. Aí já o Pentecoste eclesiástico. Depois, em Atos 8, lá em Samaria, os judeus não aceitavam os samaritanos. Achavam que eles eram uma gente miscigenada ali, uma mistura, não consideravam. Então o Espírito Santo teve que falar para Pedro numa visão, né, visão de animais impuros, né? Aí samaritano foi outro momento. Esse foi o gentílico de Cornélio. Mas o samaritano foi em outro momento, agora não me recordo, em Atos 8, onde os samaritanos também foram reunidos à igreja, porque eles estavam excluídos. O judeu não podia nem sentar para comer com gente estrangeira. Se alguém puder olhar 8, 14 a 17, qual foi o momento ali? Depois o gentílico foi da casa de Cornélio também. E o Pentecoste efésio foram os discípulos de João, que eles haviam seguido a João Batista, mas quando ele morreu ficaram meio perdidos. E eles poderiam até formar uma denominação, uma igreja diferente ali, mas não. Eles foram reunidos à igreja também. Mas 8, 14 a 17? Não, é 14 a 17. Bom, Bom, enfim. Então, agora vamos resumir. O que é o cessacionismo? É a forma de pensar que os dons que aconteceram no livro de Atos, lá, registrados lá no início da igreja, eles estão circunscritos àquele tempo e àquele momento da igreja. Então, o cessacionismo, ele defende a ideia de que aqueles dons ficaram circunscritos ao livro de Atos. De certa forma, algumas manifestações ficaram ali, não se repetiram muito na história, mas Deus pode. A igreja reformada, ela tende a aceitar mais o cessacionismo, em virtude até
dos abusos que existem em relação, mas não quer dizer que a Igreja Reformada não aceita que Deus pode usar esses dons a qualquer momento. O continuismo é aqueles que dizem o seguinte: não, aquilo aconteceu no início da igreja e tem que acontecer sempre, a todo momento. Então, essa linha é seguida, então, pelos pentecostais e neopentecostais. Que dons são esses? Línguas estranhas. Não são línguas estrangeiras, como a gente entende que é. Línguas estranhas, visões, revelação. Eu me lembro, quando eu fazia seminário, que um dos irmãos que era da Igreja Batista foi visitar uma outra igreja. E ao chegar lá, uma pessoa chegou para ele: você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Já foi dizendo assim. Aí chega uma outra: não faleis assim do meu ungido. Olha a confusão que dá. Porque ele era batista, da Igreja Batista. Então, visões, revelações de última hora, querem continuar escrevendo a Bíblia. E os cessacionistas moderados, eu me enquadro aqui, né? É que aquele que crê que os dons estão ao alcance de Deus ali, na vontade soberana de Deus, operar quando e como Ele quiser. Mas que eu percebo, repetindo o que eu disse no início, né? A intervenção, a manifestação de Deus na história é contínua, mas não está sempre acontecendo, mas não é linear, ou seja, lá em cima ou lá embaixo. Ela é assim, ó. De vez em quando aconteceu lá em Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos, na reforma, manifestações de Deus, no avivamento, então por aí vai. Então nós entendemos isso. E eu vou ler para vocês aqui o seguinte, ó. Cremos que Deus, acho que essa leitura aqui resume bem tudo que nós estamos falando. Cremos que Deus continua a manifestar seus dons no meio da igreja. Mas a Escritura nos indica e a história nos confirma que os mesmos não precisam se aplicar da mesma forma ou intensidade com o que se viu no Novo Testamento. Aí na lição está escrito também o seguinte, isso não está na lição, mas isso que eu vou dizer agora está. É tão temerário dizer que Deus nada mais opera, quase limitando o poder de Deus, quando dizer que Ele tudo opera, quase limitando a soberania de Deus. Assim, nossa posição, como reformados, é extremamente salutar à luz da Escritura Sagrada, o que é confirmado também por nossos credos e símbolos de fé. Finalmente, não podemos deixar de manifestar nossa tristeza e repulsa aos que, se dizendo cristãos evangélicos, distorcem e exploram os dons espirituais, iludindo e enganando os neófitos e rasos na fé. Conclusão que eu tiro aqui é: verdadeiramente não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais, nem aos princípios básicos da fé cristã. A gente precisa entender essas coisas. É preciso conhecer bem e praticar a palavra de Deus, não se deixando levar por ventos de doutrinas e modismos de última hora. O fato de não conhecer a palavra levou muita gente a ir para cá e para lá, atendendo ou dando vazão aos ventos de doutrina que empurravam essas pessoas. E fica a pergunta para reflexão: você já identificou seus dons naturais e espirituais e está utilizando-os na obra de Deus? Essa aqui é a questão. Pedro oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito. Foi. Está em Atos 8, 14 a 17. A irmã está confirmando. Atos 8, 14 a 17 fala que Pedro e João oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Você estava... Isso. Filipe pregou. Então, irmãos, eu quero deixar com aqueles que quiserem, então eu vou pedir para a nossa irmã distribuir. Aqui, nesse cartãozinho, você vai encontrar um link que é evangelístico, onde você tem o plano de salvação. conhecerdeus.org.br. Embaixo você tem um link também de um blog, onde eu estou postando todos esses estudos aqui,
do nosso módulo 5. Já postei o 1, 2 e 3 e vou postar agora essa lição. Então, tudo que eu falei aqui vai estar lá. Eu peço à irmã que distribua. Alguém ajuda ela a distribuir? E esse módulo 5, então, vai continuar na aula que vem, a aula 5, tratando da igreja. Então, dos assuntos importantíssimos para a igreja é essa questão dos dons espirituais. Porque o Espírito Santo, de forma inteligente, clara, lúcida, ele precisa agir no meio da igreja, na nossa vida. Se você acha que o Espírito Santo era só para aquela época, você não vai buscar essa intimidade com Deus e esse agir do Espírito Santo na tua vida. Por outro lado, se você acha que tudo que você faz tem que ser o Espírito Santo, você pode cometer exageros. Então, de uma forma equilibrada, você tem que buscar a presença de Deus e o Espírito Santo dominar, porque Jesus foi assunto ao céu e o Espírito Santo foi dado aos homens, aos crentes, para o exercício da sua fé, para que eles tivessem ousadia em viver o Evangelho, até enfrentando a morte, se necessário, testemunhando, pregando, vivendo e realizando a obra do Senhor. Quantas experiências você não tem de pessoas que foram curadas? Aqui na igreja, no horário da oração silenciosa, tem uma irmã que sofria de uma doença há muitos e muitos anos. Naquela hora, ela se ajoelhou para orar, ela relatou isso para nós, e ela foi curada, porque o Deus que cura é o mesmo, o Deus que agia é o mesmo. Agora, se você acha que não tem Espírito Santo, isso aqui é apenas um grupo, é uma organização. Então, a gente tem que ter equilíbrio e colocar o Espírito Santo no lugar que ele deve ocupar. Jesus precisa ser o centro da nossa vida e, através do Espírito Santo, ele vai nos governar, vai nos ajudar, porque sem ele, é como diz Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Como é que eu posso fazer algum projeto aqui na igreja, dar uma aula, se o Espírito Santo não for comigo? Vai ser coisa do homem, e coisa do homem não alcança os corações. A gente precisa alcançar os corações. Vamos então orar para encerrar? Eu vou pedir ao Johannes para vir aqui à frente no microfone e orar por nós, encerrando aqui a nossa classe. Um domingo abençoado para todos e até o próximo domingo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, eficaz, a palavra que fala aos nossos corações, que tudo isso que nós aprendemos hoje sobre dons do Espírito Santo, que a tua igreja possa realmente usufruir deles para o engrandecimento do teu nome, para a honra e glória tua. Isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe também, Senhor, a pregação a seguir, o culto a seguir, que seja tudo, Senhor, para que crescimento nosso e para que outros cheguem ao conhecimento do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em teu nome o pedimos e agradecemos desde já. Amém. No domingo que vem nós teremos outro professor. Eu voltarei aqui também para falar para vocês sobre os desigrejados, hein? Vale a pena não perder essa aula.